Missão Novas Tribos apresenta... Ital. Isaías 43, versículo 9. Que ouçam e digam, é verdade. O Vale, terra dos Amish, terra dos Menonitas. Em meados do século XVIII, fugindo da perseguição religiosa na Europa, um grupo deles veio se estabelecer aqui, no interior da Pensilvânia. Dedicados ao trabalho duro, desmataram essas terras e formaram fazendas produtivas. Para os Amish, hoje, pouca coisa mudou. Mantendo um estilo de vida bem simples, procuram afastar-se dos eletrodomésticos e comodidades da vida moderna, o que para eles é sinal de piedade religiosa. Por outro lado, nem todos os membros da comunidade permaneceram assim voltados ao passado. Alguns preferiram seguir um caminho diferente da modernidade. Eles acham que isso tem valido a pena. Olá, meu nome é John Cross, coordenador de um dos ministérios da Missão Novas Tribos, uma organização que trabalha quase que exclusivamente com povos tribais, em vários países do mundo. Você talvez pergunte, John, o que é que você está fazendo aí no centro da Pensilvânia? O que é que isso tem a ver com a evangelização das tribos? Eu quero dar a você a base do nosso trabalho, contando uma história que começou aqui, neste vale. Um dos filhos desta terra é Mark Zook. Há 10 gerações, em 1742, a família Zook emigrou da Suíça para cá. Eles têm vivido aqui desde aquela época. Mas o Mark não ficou. Depois de ouvir um desafio missionário, ele e sua esposa decidiram que também seriam missionários. Eles foram então a uma agência missionária para uma entrevista. Bem, eu tinha 30 anos naquela ocasião e havia concluído apenas o 2º grau. E a agência me disse que eu levaria 4 anos para terminar o curso teológico e naquela altura seria muito velho para aprender uma língua tribal. As pessoas questionavam se eu deveria levar meus filhos para uma tribo ou ir para um clima tropical com os meus problemas de saúde. Eles me diziam, deixe os nativos para lá, eles são felizes do jeito que estão. Rejeitados, mas não derrotados, Mark e sua esposa Glória foram para uma das escolas da Missão Novas Tribos, onde receberam um preparo especializado em evangelização transcultural. Assim que terminaram o treinamento, foram enviados pela sua igreja local até um campo missionário. Papua Nova Guiné, a ilha que é completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. A terra onde o tempo é esquecido. Isolada, é um cantinho maravilhoso da criação. Do clima ameno e fresco encontrado nas montanhas ao calor úmido e tropical das terras baixas dos manguezais. Com arrecifes de corais incríveis e praias desertas luxuriantes, é de se admirar que ela não tenha se tornado ainda a maior atração turística do mundo. Localizados numa das ilhas de isolada província britânica ocidental, os Mooks têm vivido e morrido por séculos. E é esse povo que se tornou parte importante da vida de Mark e Glória. Com frequência, nossa ideia do que está envolvido no trabalho missionário dessa natureza não é correta. Você não começa a pregar a palavra no primeiro dia que você chega na aldeia. Se você fizer isso, vai causar problemas e provavelmente será o último a tomar conhecimento deles.
Antes, você tem que embarcar na aventura do aprendizado. Aprender como essas pessoas pensam, como falam, o que as faz assim rijos. A questão é, por onde começar? O que fazer no primeiro dia? No segundo dia? O que é que você está querendo, então, mostrar para mim? Um estilingue? Quando você chega numa aldeia, as coisas que você aprende primeiro são as mais óbvias. Onde eles moram, o que eles comem e como preparam a comida. E, é claro, de onde eles obtêm seus alimentos. Os Moques gostam de comer carne de porco selvagem que eles capturam em redes armadas pelo mato. No dia da caçada, todo mundo levanta bem cedo e todos participam. O que não é tão óbvio é como eles encaram a vida. Alegria exterior não significa vida sem medo por dentro. É preciso determinação no estudo para conhecê-los a fundo e, com frequência, os fatos descobertos não são assim os mais agradáveis. À medida que estudamos seus costumes e a maneira de pensar deles, uma das coisas reveladas foi o constante temor e opressão em que esse povo vivia. Um dos aspectos da cultura estava ligado aos ancestrais mortos. Um homem vestia uma grande máscara e saía dançando pela aldeia. Eles criam que esse era o espírito de um ancestral morto voltando. Os homens nos contaram que as mulheres não sabiam que eram eles que vestiam a máscara. Eles guardavam a máscara escondida num lugar reservado exclusivamente para os homens. Eles nos explicaram o seguinte: se uma mulher visse a máscara, ou se ela descobrisse que se tratava de um homem que a vestia, não o espírito, o castigo para aquela mulher era a pena de morte. Quando eu era um menino, minha mãe descobriu o segredo e viu a máscara. Conforme o nosso costume, meu pai, homem severo, ordenou que minha mãe fosse morta quando ele morresse. Assim que ele faleceu, mostraram a máscara para minha mãe, e os 2 irmãos dela levaram-na para o mato. Eles não queriam fazer aquilo, mas as nossas crenças obrigavam-nos. Eles passaram uma corda de casca de árvore em volta do pescoço dela. Eu era bem novo, mas eu me lembro bem. Minha mãe era jovem e eu a amava. Minha mãe foi morta porque ela viu a máscara. Nós vivíamos aterrorizados. Time goes by, the day, the night, and they don't know. Children cry, men live, they die, and they have no hope. So many people just existing. Are we really listening to the tears and the fears of the unknown? Oh, killing to live and living to kill, yet dying in their sin. Their faiths are strong, but they're all wrong.
Their gods just can't win. They tremble at the thought of them. The sun, the moon, the birds, the spirits. Oh, how can it be that they just don't know? He is willing that none should perish. He desires each one as his own. He sent his perfect Son to die for them. The Son now reigns next to his Father's throne, but so many just don't know. O dia finalmente chega quando você conhece bem a língua e sabe o que eles pensam, podendo iniciar a pregação da palavra de Deus. Mas a questão é, por onde começar? A Bíblia é um livro tão grande e nenhum membro da tribo Mook jamais teve qualquer contato como nós temos com as Escrituras. Antes de começarmos a pregar, tivemos que preparar lições bíblicas. O nosso ajudante, que naquela época não era um crente, foi a pessoa-chave para obtermos a terminologia bíblica apropriada de que precisávamos para ensinar. Mesmo antes de iniciar o ensino, os Mooks pareciam pressentir que estavam para receber uma mensagem maravilhosa. Quando o ensino começou, a aldeia toda de 320 pessoas se reuniu para participar. Nós não mencionamos nada sobre Jesus até que concluímos 2 meses de ensino das histórias fundamentais do Velho Testamento. No primeiro dia, nós começamos mostrando para eles um mapa da aldeia. E aí apontamos onde as outras aldeias Mook estavam localizadas naquele mapa. A partir daí, explicamos para eles, progressivamente, onde eles estavam situados em relação às tribos vizinhas e onde eles estavam localizados na província e a posição da província no país da Papua Nova Guiné e onde Nova Guiné estava em relação à Austrália, Japão, Estados Unidos e Israel. Depois eu expliquei para eles como a Bíblia, a palavra de Deus, a fala de Deus, veio há muitos anos atrás, de Israel à Europa e para o mundo, e agora estava chegando também para eles o povo Mook. Na segunda lição, nós discutimos as crenças dos diferentes grupos sobre como surgiram na Terra. Os Mooks criam que foram criados por 2 tipos de pássaros. Quando eu falei para eles que há pessoas em nosso país que acham que o homem evoluiu de uma criatura simiesca, eles comentaram, que gente estúpida. Então eu perguntei para eles, de todas essas crenças, qual delas é a correta? E eles disseram, nós não sabemos. Aí eu expliquei para eles que por essa razão, Deus nos deu sua palavra escrita que nunca muda. Começando com Deus, nós explicamos como Ele é, seus atributos. Aí falamos sobre Satanás e seus anjos caídos. Os Mooks acharam que o inferno é o lugar certo para o diabo e que Deus era justo em mandá-lo para lá com os demônios. Depois ensinamos sobre a criação do mundo e Adão e Eva. Falamos sobre a escolha do homem pecar e explicamos como Deus prometeu um Salvador que viria um dia para nos livrar do pecado. Nas histórias do Velho Testamento que se seguiram, enfatizamos a grandeza e a graça de Deus, a perdição do homem sem esperança por causa do pecado e a provisão de Deus de um sacrifício de sangue através da morte de um cordeiro. Com frequência usamos encenação para ajudá-los a entender o que estávamos ensinando. Quando contei que Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac, surgiu um dilema. Abraão era um homem obviamente piedoso, de forma que ele deve obedecer a Deus. Mas foi através de Isaac que o Salvador foi prometido. Eu sei que Abraão vai obedecer e que Deus salvará a vida de Isaac, talvez com um cordeiro como substituto. Antes de terminar a história, 4 homens vieram individualmente me sugerir
que Abraão obedeceria a Deus e que ele interviria salvando a vida de Isaac, providenciando um cordeiro como seu substituto. Eles desenvolveram uma reverência sincera para com Deus e temiam que pudessem ser destruídos por causa dos seus pecados. Eles disseram: nós somos exatamente como aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Por 2 meses, nós ensinamos lições chaves do Velho Testamento cronologicamente, antes de apresentarmos Jesus como Salvador, nascido como uma criança neste mundo. Ao estudarmos a vida de Jesus, os Moques se tornaram grandes admiradores do Senhor. Jesus se tornou o herói da tribo. Eles o amavam e o veneravam. O povo da aldeia nunca perdeu uma lição durante as semanas que Mark ensinou de segunda a sexta, 2 vezes por dia. Os doentes eram trazidos em macas para os estudos. Quando uma gestante estava perto para dar à luz, eles arrumavam um jeito para que ela pudesse ficar pertinho o suficiente para ouvir as histórias. O nenê nasceu durante uma das reuniões e o ensino prosseguiu. Às vezes os Moques estavam tão compenetrados que não tinham vontade de comer, nem queriam dormir. Eles gastavam cada momento livre do dia discutindo as lições e ouvindo vez após vez as histórias gravadas diariamente. Esse maravilhoso Jesus era perfeito. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele era Deus. O dia, enfim, chegou, quando foi contada a história da traição de Jesus por Judas e o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos. O povo ficou revoltado com Judas traindo o Salvador. Mas eles criam que de alguma forma Jesus iria se livrar. Essa foi a última história que nós lhes contamos antes da apresentação do Evangelho. No fim dela, nós dissemos para eles: amanhã nós terminaremos nosso ensino. Na manhã seguinte, a aldeia toda estava reunida antes do nascer do sol e eu comecei apresentando Jesus diante de Pilatos. As pessoas estavam muito sérias. Quando viram na representação Jesus sendo cuspido, batido e colocado na cruz, eles ficaram simplesmente atônitos. Eles ficaram abalados. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Pelo fato da morte e o derramamento de sangue ter um significado profundo para o Evangelho, nós havíamos enchido uma bexiga com água colorida para ser furada pelo nosso soldado romano designado. Foi quando eles viram o sangue que a história começou a ter significado para eles. Nossa exposição e apresentação da ressurreição de Jesus foi simples, mas poderosa para eles. O Salvador estava vivo. Depois eu voltei novamente às histórias do Velho Testamento e, começando com Abel, expliquei que Jesus é o nosso sacrifício aceitável, da mesma forma que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Quando eu finalmente cheguei na história de Abraão e Isaac, eu disse para eles: escutem, assim como o cordeiro foi o substituto para Isaac, a morte de Cristo e seu sangue derramado são um substituto para vocês. Nesse ponto, a luz verdadeiramente raiou. Eu podia ver e ouvir por toda a multidão a reação positiva deles para com a mensagem. Eu creio, eu creio, eu creio. Coloquei-me no meio deles e perguntei o que eles achavam. E de todos os lados surgiram respostas como esta. Eu sei que nasci no pecado e creio que Jesus pagou pelos meus pecados, que Ele morreu em meu lugar. Ele é o meu Redentor. Eu vivia em pavor, procurando agradar os espíritos. Eu não conhecia nenhum jeito para me libertar dos meus pecados, mas Deus, por sua graça, enviou vocês até nós. Eu escutei e criei no sangue e na morte de Cristo como pagamento pelos meus pecados. Eu creio e Deus me perdoou. Naquele dia, quase toda a aldeia manifestou sua fé no Senhor Jesus Cristo.
houve um tremendo sentimento de libertação. Os Mookis são geralmente o povo reservado. Mas quando os convertidos sentiram a libertação de seus pecados, um regozijo espontâneo brotou no meio deles. Vejam o que aconteceu. Esse homem está testemunhando que ele também crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Etal quer dizer é verdade, verdadeiramente, verdade. Vovó também se regozija no fato que ela também crê. Muitos outros deram seus testemunhos de que creem que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre si. Marcos diz que se eles creem, então a palavra de Deus diz que seus pecados estão perdoados. Etal, é verdade. Um regozijo espontâneo rompeu entre eles e continuou por 2 horas e meia. Sr. Zook, nós consideramos o seu interesse em nossa agência missionária, mas sentimos muito que vocês não sejam adequados para o campo. São muito velhos. Glória, não se aflija por causa desse povo. Considere sua saúde e suas crianças. Marcos e Glória, como igreja, nós vamos ficar na retaguarda de vocês. Nós vamos orar por vocês e sustentá-los. Ide em nome do Senhor.